Olá pessoal, tudo bem? Muito bem-vindo ao nosso canal. É óbvio que devido ao pouco tempo que tivemos de gravar, principalmente nesse mês, mas ficamos felizes pela quantidade de pessoas que está acessando, que está se inscrevendo, que está comentando também. Aliás, é sempre um convite para que você faça isso, para que você compartilhe, para que você se inscreva e também comente. A sua participação é primordial para que possamos trazer temas interessantes, né? Com essa ideia de trazermos as neurociências, trazermos o nosso foco mais para o campo desportivo, acho que acabamos trazendo também um público bem específico, aquele que já nos acompanha pela rádio, né, pela Rádio Jornal aqui em Pernambuco, como cronista esportivo, como plantão esportivo, de vez em quando como narrador, como repórter, enfim, realizando o nosso trabalho que tanto gostamos, mas que estamos trazendo a questão das neurociências dentro do campo esportivo. Hoje eu queria trazer uma dica de livro. Aliás, que livro? Esse aqui, ó. Cabeça Fria, Coração Quente. Uma viagem pelos bastidores da equipa técnica, segredos, reflexões e métodos de trabalho revelados em primeira pessoa. É bem interessante, fiz questão de frisar o equipa, porque é a linguagem do Abel Ferreira, né? Técnico do Palmeiras. Falamos hoje, agosto de 2022. Futebol no Brasil é muito dinâmico, ele já vai com um certo tempo, não está com certo prazo de validade, porque o Palmeiras vem vencendo, né? Conquistando títulos, está aí na liderança do Brasileirão, está aí também na Libertadores da América, acabou caindo na Copa do Brasil, mas tem Libertadores pela frente. Então, óbvio que está chancelado pela direção da Sociedade Esportiva Palmeiras, o trabalho dele e da sua comissão técnica. E o que é que me fez trazer o Abel Ferreira? Por que ele, por que não outro técnico? Estamos lendo também o livro do Guardiola, o Confidencial. Preciso e pretendo ler também do Klopp. É óbvio que toda a literatura que vem do futebol nos interessa em muito, principalmente aquela que nos traga conceitos. E principalmente quando se aproximam muito da filosofia e também das neurociências. Alguém pode dizer assim, mas o que tem a ver, né? Filosofia com futebol? Tem tudo a ver. Quem trabalha conceitos e talvez não saiba, mas está trabalhando filosoficamente os seus conceitos. O que o Abel traz aqui é muito importante. Esse livro, ele é escrito, como ele fala aqui, em primeira pessoa, mas são 4 pessoas. A comissão técnica trazida pelo Abel. O Abel estava num clube chamado PAOK, na Grécia, quando recebeu o contato do Palmeiras, se surpreendeu, fala que conhecia um pouco sobre o futebol brasileiro, mas não o suficiente para dar a resposta e para vir para cá. Conversou com a sua comissão técnica. O interessante é que nesse livro, quem tem o papel de escrever é o Thiago Costa, um dos integrantes. Mas ele fala em nome de todos. Aliás, tem aqui logo no início, né, as fotos dos 4. O Abel Ferreira, Carlos Martinho, é outro integrante, o João Martins e o Thiago Costa. E é esse, ó. Esse é o Thiago Costa. Aqui o João Martins. Aqui o Carlos Martinho. E o Abel Ferreira, que foi um lateral em Portugal. E esse livro ele acaba trazendo, mesmo que é escrito por uma comissão técnica, mas traz a essência do pensamento do Abel. Então eles moravam lá na Salônica, não, uma cidade na Grécia, e acabou recebendo essa abordagem. O que me chamou logo a atenção é o seguinte, aí do ponto de vista das neurociências, o que é que neurociências tem a ver com futebol? Tudo, principalmente no futebol moderno. A organização da apresentação do Abel Ferreira. Na sua apresentação, em slides, e vídeos também, para a direção, a cúpula do Palmeiras, ele se apresenta a sua comissão técnica, quem é o Abel Ferreira, quem é a sua comissão técnica, porém, mais ainda, o que é que ele pensa do futebol, qual o seu conceito de futebol, quais são os métodos que ele utiliza no futebol, o dia a dia do futebol. E isso acabou deixando bastante impressionados os diretores, os presidentes, né? Porque eles já tinham em mente em levar o Abel Ferreira. Tem uma questão aqui bem interessante que eu queria trazer para vocês, que fala especificamente sobre a primeira semana de treinos.
Ele chegou ao Brasil, tá ali em novembro, né? De 2021, novembro de 2020, 5 de novembro, ele registra isso no capítulo 9. E ele fala que não tinha muito tempo para colocar em prática os seus métodos. Então, trabalhar e trabalhar. Aliás, é uma grande reclamação dos meus amigos e minhas amigas técnicos e técnicas de futebol no Brasil, a questão do tempo, como é difícil de se trabalhar pela quantidade de competições. E aí são duas questões, já faz o quê? Acaba as competições, mas aí as competições trazem rentabilidade para os clubes, principalmente aqueles que conquistam, dá visibilidade para os jogadores, né? Dá minutagem para atletas, enfim, uma discussão que merece ser aprofundada mais adiante. O que ele traz aqui na página 66, eu vou ler um trecho aqui, mas não é grande, é curto. Continuar a usar o GPS como ferramenta para controlar o padrão físico a que os atletas estavam habituados, para não gerar um processo adaptativo repentino no meio da temporada. Por quê? Porque o método de trabalho dele é diferente, ou considerado diferente, talvez um pouco mais rígido, talvez um pouco mais puxado do que os atletas estavam acostumados. Mas ele não quer causar um impacto, ele não quer causar um desconforto, ele vai por partes. Um segundo aspecto, criatividade de nossa parte, ao colocar comportamentos táticos, organizacionais da equipe em todos os momentos do treino, parte inicial, fundamental e final, com o objetivo de proporcionar um maior entendimento dos jogadores, de nossas ideias e de nossa forma de jogar, respeitando suas características. A criatividade, ela ativa regiões da mente do atleta, daquele que está sendo comandado ou daquela, em que acaba despertando o sistema de recompensa, que acaba despejando em nós substâncias benévolas. A questão de você fazer algo diferente, de você não cair na monotonia. Isso é importante para um atleta que está acostumado a um treino rígido, muitas vezes físico. Ainda existem treinadores que fazem somente dias específicos com treinos físicos. Já existem treinadores que não trabalham só fisicamente, trabalham fisicamente, mas também com bola, porque isso acaba trazendo desconforto mental para o atleta. Aí vem aquela história, mas ele tem que saber que é um atleta. Tem, mas se você pode facilitar, se você pode tornar um pouco mais prazerosa a arte de treinar, por que não? Exigência de nossa parte em relação aos comportamentos coletivos da equipe em todos os exercícios, por mais simples que fossem. Por exemplo, manutenção de posse de bola, reação à perda, agressividade na pressão, velocidade de decisão e execução, ou execução, ordem e disciplina tática coletiva. Olha quantos pontos resumidos em apenas um tópico aqui, e que são muito importantes no pensamento individual do atleta e, óbvio, esse atleta inserido no campo coletivo. Jogos competitivos, sempre organizados em estrutura de jogo. Opções a largura, profundidade, suporte. Coberturas defensivas e ofensivas, movimentos de ataque à profundidade. Outra questão que ele fala aqui é em relação ao tempo. O tempo do treino é precioso. Por isso, todos os exercícios de ativação, que servem para colocar o jogador em condições ótimas para iniciar o treino, são feitos antes do início oficial do treino. Isto é, no pré-treino, em contexto de ginásio. Mais foco em comportamentos táticos relacionados à nossa equipe e menos foco em questões estratégicas relacionadas ao adversário. Aí ele dá um percentual, 70%, 30% respectivamente. Mais adiante ele fala sobre isso. Quando o adversário tem quase que o mesmo peso da sua equipe, em termos de qualidade, em termos de resultados, essa atenção ela é mais despertada, chega até 50-50. Mas quando ele reconhece a sua equipe como superior, do ponto de vista de qualidade, do ponto de vista de resultados, ele aumenta, amplia essa percepção para a sua equipe em 70% e a atenção para a equipe adversária em 30%. É uma relação, como podemos perceber, uma relação variável, né? Dessa questão
tempo e observação da sua equipe e também do adversário. Pré-eleções 3 em 1. Isto é, com conteúdo relacionado ao último jogo, o que é que fizemos, onde acertamos, onde erramos, o que é que precisa ser qualificado, o que é que precisa ser mantido, o que é que precisa ser descartado. Conteúdo relacionado ao próximo adversário, aí entra a questão, a visão que você tem do próximo adversário, e aí existem áreas específicas na comissão técnica do Abel Ferreira, existe o responsável por essa área, que por sua vez lidera outros, né, profissionais, e aí já do clube, mas esses profissionais acabam respondendo a esse profissional específico da equipe fixa do Abel Ferreira. E a estratégia para o próximo jogo. Então, 3 aspectos da pré-eleção: jogo anterior, adversário e o próximo jogo. Nos jogos em casa, utilizar a manhã da partida para realizar um último treino de estratégia, sempre que o jogo acontecesse após as 19 horas. Quer dizer, se o jogo for à noite, ele tem o último treino pela manhã do dia do jogo para aperfeiçoar essas questões. Criar uma mentalidade competitiva e ganhadora nos treinos, através da tabela de vitórias, na qual determinados exercícios do treino valiam uma vitória ou derrota para os jogadores que ganhassem e perdessem o objetivo do exercício. Eu fiz questão de trazer essa página aqui para vocês terem uma ideia da mente organizada do Abel Ferreira e sua comissão técnica. São, deixa eu ver quantos capítulos, acredito que 29, é isso? Deixa eu ver a página aqui do índice. Os capítulos em que ele dedica... são mais, falei 29, são 78 capítulos. Aqui, ó. 78 capítulos. Livro espetacular. Não sou vendedor, né? Não tenho nada a ver com a editora, não conheço o pessoal da editora, não conheço pessoalmente o Abel Ferreira, nem sua equipe, nem as pessoas do Palmeiras, mas é porque você que trabalha diretamente com isso, principalmente os técnicos, os atletas, aqueles que gostam do futebol e principalmente querem aprender conceitos de futebol, vale a pena, né? Porque aqui ele narra passagens do dia a dia do futebol. É interessante, outra coisa que me chamou a atenção, quando o Abel recebe o convite para vir para o Palmeiras, ele realiza uma análise com sua equipe de 2 dias. Os 2 dias que eles ficam na Grécia até vir para o Brasil, eles fazem uma análise completa da cultura do país, do futebol brasileiro, do clube, no caso o Palmeiras, e de toda a equipe que queria trabalhar. É bem diferente. É bem diferente. Até os termos da linguagem, ele é português, mas sabemos que existem semelhanças e diferenças entre o português de Portugal e o português falado no Brasil. Tudo isso foi motivo de trabalho, de pesquisa e de estudo do Abel e de sua equipe. Outro fato que me chamou a atenção, quando ele narra no livro, junto com sua comissão técnica, que ele pesquisou no primeiro mês os 11 campeonatos brasileiros anteriores. 11. Daí ele tirou conclusões, focando sempre os campeões em comparações com os outros. E aí você pergunta, por que o referencial campeão? Ora, porque ele foi contratado com esse intuito de melhorar sua equipe, de trazer sua equipe para brigar pelos campeonatos. Então é hora de pensar, o que é que sua equipe briga por quê? Qual sua referência? Se for para ser campeão, você faz a relação com os últimos campeões anteriores. Números de pontos para ser campeão, números de pontos para chegar ao G4, por quê? Porque leva a outras competições, no caso do Campeonato Brasileiro, a Libertadores, né, e hoje até 6, que leva para a fase pré-Libertadores. Aproveitamento do atual campeão brasileiro em relação aos outros. Ele fez também uma pesquisa dividida por grupos. Por exemplo, como é que o campeão se portava jogando entre o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto até o sexto, do primeiro ao sexto. Como eram esses jogos? Quais resultados? Onde acertou? Onde errou? Depois ele faz uma pesquisa em relação a seus jogos com o 7º ao 13º. Mais adiante, com o 14º ao 20º. Porque é interessante, às vezes as equipes têm uma
situação diferente em relação a quando joga com equipes da ponta da tabela, do meio da tabela e do final da tabela. Outra coisa que eu achei interessante é quando ele narra, já no início do livro, que fez questão de conversar com os líderes do grupo antes de chegar no Brasil e fez essa conversa através de vídeo, olhando no olho dos jogadores. E ele trouxe uma curiosidade. Por que é que o Palmeiras perdia tantos pontos em casa? E aí cada um deu sua opinião. Mas vários desses líderes disseram que é por conta do gramado sintético e que esse gramado sintético ele secava muito rápido. Então não tinha umidade e os jogadores tinham dificuldade com isso. E foi uma das primeiras coisas que ele fez quando chegou, né? Óbvio, conversar com a direção e proporcionar uma melhor estrutura. Mas ele fez questão de lembrar aos jogadores que o mesmo gramado que ele tinha dificuldade, que os jogadores tinham dificuldade, os adversários também jogavam ali. Então, para a gente ter uma ideia do quanto o Abel Ferreira e sua equipe, eles acabam se envolvendo muito mais do que a simples questão do jogo em si, mas do dia a dia. O interessante é que ele pede de cada jogador, através do Centro de Inteligência do Palmeiras, que já existia, uma análise diagnóstico individual de cada jogador do elenco. Neurociências novamente. Onde é que entra as neurociências aí? Conhecer dificuldades e atributos de jogadores. Facilidades, dificuldades. Quem tem dificuldade com o passe curto. Quem tem dificuldade com o passe longo. Quem tem facilidade com o passe curto. Quem tem facilidade com o passe longo. Perna, você é destro, não trabalha bem com a perna canhota, como você vai aperfeiçoar? Existem meios de aperfeiçoar, de se melhorar? Sim, tudo é treino. A gente não vai dizer que o cara que é destro e que desde a infância chuta com a destra, ele não vai exercer a mesma habilidade, mas ele pode melhorar dia a dia, passo a passo, usando recursos neurocientíficos. Então estou aqui, pessoal, poderíamos falar muito mais sobre esse livro que é fantástico, cabeça fria, coração quente, do Abel Ferreira, estou aprendendo muito. Confesso, não era muito simpático ao Abel no início, né? Às vezes a gente vê na coletiva, ele às vezes traz uma certa arrogância no seu jeito de falar, mas o que me interessou aqui é o profissional e seu conceito de jogo, o que ele utiliza no dia a dia junto com sua equipe, altamente profissional. Não esqueçam de assinar o nosso canal, compartilhe esse vídeo, principalmente a quem trabalha muito aí no meio esportivo, não só futebol, mas basquete, vôlei, e óbvio aos amigos das neurociências, da psicologia e da filosofia também. Mandem sugestões, comentem aqui pra gente, para trazermos temas para você. Grande abraço e até a próxima.